Do fundo do meu coração eu não gosto de The Batman. Acho um filme arrastado, pretensioso e com o pior Batman já feito na história do cinema, tanto no visual quanto na prática. Mas uma coisa que é inegável é que a representação de Gotham e seus vilões foi feita na medida certa. E o Pinguim vem agora munido de tudo de melhor que foi feito naquele filme para criar algo novo, porém familiar e que, se seguir o padrão desse primeiro episódio, tá mais do que bem encaminhado. Já deixa aquele like brabo pra fortalecer e vamos pro que interessa. Eu passei a gostar muito mais do Pinguim desde que eu assisti a série Gotham, que colocou o personagem sendo mostrado desde a condição mais ordinária dele no submundo da cidade, e foi caminhando por toda a sua ascensão, seus esquemas, suas manipulações, que eram com certeza parte do coração da série. Mais de uma vez, enquanto estavam outros personagens em tela, eu ficava ansioso pra ver a próxima cena do Pinguim, qual seria o próximo passo dele, e ter agora uma série onde ele é o protagonista e na maior parte do tempo é a perspectiva e as ações dele que serão mostradas, com toda certeza é algo que dá gosto de ver. Nesse primeiro episódio a gente tá vendo Gotham uma semana depois de todos os incidentes do filme e deixando claro que a cidade tá mais do que afogada no próprio caos da criminalidade local, que agora tem um grande vácuo de poder para ser preenchido, já que Carmine Falcone está morto e não tem mais alguém que mantenha essa parte obscura de Gotham na rédea curta. E a forma como a ambição é o que faz o personagem do Pinguim é perfeitamente aplicada aqui. Porque desde o primeiro momento em que ele aparece, ele já tá planejando seus próximos passos e os pondo em prática o quanto antes. E ele consegue manter um certo controle sobre as interações, as pessoas e as situações que mostra porque ele é um vilão do Batman e não meramente um criminoso da cidade. O Pinguim tem uma facilidade inacreditável em fazer com que todos se sintam no controle, enquanto ele encaminha as ações e reações de cada um para cada coisa que ele faz. E mesmo quando se recusam a ouvi-lo, o tempo todo ele tem uma última cartada na manga pra fazer com que considerem as palavras dele. É muito acurado com o personagem dos quadrinhos essa ambição e frieza que só é equiparada à agressividade e os surtos de violência do personagem e que acabam sendo também ponto de partida pra tudo que vem depois. Quando depois de ser alvo de risadas e do escárnio de Alberto Falcone, o herdeiro do Império de Carmine, o Pinguim, então, com toda a naturalidade do universo, puxa uma pistola e criva o maluco de bala. Coisa que ele próprio até pensa que foi uma ação impulsiva, idiota, mas aí vem uma outra peça importante na composição do Pinguim que faz ele próprio mudar essa visão de si mesmo, sua mãe. Uma personagem que é uma peça-chave em toda a construção do personagem, tanto na série Gotham quanto nos quadrinhos e agora em Pinguim. Uma mulher com uma mente perturbada que toma remédios para se estabilizar e que convence o pingo de hesitação que ainda existia no Oswald de que ele matou Alberto porque ele quis, porque foi o instinto dele, não a impulsividade. O que limpa a mente do Oswald e põe ele nos trilhos de novo, não para se esconder da perseguição que a Sofia Falcone tá fazendo atrás de saber o que aconteceu com o irmão dela, onde ele foi parar, mas para usar isso para conseguir tudo que ele sempre quis e que ela sabe que ele merece. E falando nisso, a Sofia Falcone é outra personagem excelente que foi posta ali no meio da história. E que é algo que também bate com os quadrinhos, porque com a morte do Carmine é a Sofia quem ocupa a liderança da família e demonstra ser muito mais violenta que o pai ou qualquer um de seus irmãos. Fazendo até o que o Pinguim critica numa conversa que ele tem com Salvatore Maroni, de que os mafiosos de hoje em dia não têm mais aquela coragem de sujar as mãos. Contratam caras como ele para fazer esse trabalho sujo. E a Sofia estar disposta a isso também faz dela o oponente perfeito pro Pinguim. E tá certo que a atriz não é fisicamente imponente como a Sofia Falcone dos quadrinhos, por mim podiam até ter colocado uma atriz como a Gwendoline Christie no papel, que ficaria muito mais visualmente preciso, só acrescentaria ainda mais na postura ameaçadora que a personagem tem. Né, colocar ela numa condição em que ela impõe medo tanto pelo comportamento instável como na mentalidade psicopata dela e ainda por cima tendo um porte físico pra fazer um estrago se ela quiser. Isso ia fazer dela com certeza ter aparência e tudo mais do que seria um boss final de um jogo, de alguma coisa. Mas apesar disso, a personagem ainda convence muito bem. Ela é uma das poucas ali que o Pinguim consegue fazer com que ela se sinta no controle, mas é realmente difícil de dizer quem realmente tá no controle, porque os dois são figuras manipuladoras, mas de formas diferentes. O Pinguim se escora num certo carisma, o jeito que ele tem com as pessoas, se coloca numa posição de submissão, colaboração, uma suposta lealdade, e vai ganhando a pessoa dessa forma, se mostrando como algo inofensivo. E é justamente quando admitem ele como alguém que não representa perigo
que ele se torna mais perigoso e consegue pôr em prática tudo que ele veio maquinando durante toda a interação. Como no caso da conversa com o Salvatore Maroni, onde ele oferece lealdade, trata toda a situação da forma mais leve possível, deixando claro seus pontos e como ele pode ajudar, quais as vantagens e como a oportunidade que ele traz é irrecusável, o que o Maroni responde com uma recusa imediata, dizendo que não trabalha com quem vende sua lealdade, e se lembra que ele já sacaneou com ele o pessoal dele antes, e que depois dali nunca mais quer ver a cara dele. No que o Pinguim se levanta, diz que volta dali a 2 dias como se nem tivesse escutado o que o Maroni falou, de nunca mais querer vê-lo. Então ele devolve o anel da família Maroni que estava com o Alberto e que os Falcone haviam tomado como um símbolo de sua vitória para humilhar os inimigos mais ainda. E com a reação do Salvatore, a gente vê com toda a clareza que ele mordeu a isca e o Pinguim venceu ali. A Sofia, por outro lado, quando se põe na vontade de manipular os outros ou no mínimo arrancar deles o que ela precisa, ela é muito mais sorrateira. Ela tenta criar uma certa simpatia, compartilha alguma coisa inocente do passado dela, demonstra ver algo na pessoa que os outros não veem, mas nunca fica claro o que ela realmente está sentindo ao dizer cada uma daquelas palavras. É difícil saber friamente em qual vírgula ela escondeu uma armadilha pra te pegar. E ela acaba pegando o Oswald 2 vezes. A primeira, pela forma confiante com que ele responde a ela sobre o Alberto, se ele vai voltar ou não. E a segunda, quando ele indica locais pra procurar ele, que ele mesmo já tinha limpado pra não deixar rastros, mas indo por esses locais ela consegue encontrar um dos moleques que tentou roubar do carro dele na noite da morte do Alberto. E ele conta pra ela tudo que ele viu. A peça-chave pra resolver pro lado do Oswald ali depois dele ser pego foi um dos garotos que tentou roubar o carro, mas que ele acolheu como um ajudante, viu o potencial nele e tá desenvolvendo uma confiança por ele ao ponto de deixar nas mãos dele tomar a ação que vai mandar o recado pros Falcone pra induzi-los a crer que o responsável pela morte do Alberto foi o Maroni, né, os homens do Maroni. Quando no porta-malas de um carro que bate na fonte da mansão enquanto a Sofia tá torturando o Pinguim, ela acaba indo até esse carro, abrindo o porta-malas e encontra o corpo do Alberto, mas sem o dedo mindinho onde devia estar o anel dos Maroni. O que o Pinguim até zoa, ele acha que foi muito pouco que o garoto lá fez, mas que na verdade foi uma sacada genial da parte dele. Principalmente porque a Sofia presta muita atenção em detalhes, então tirar o dedo onde ficava o anel roubado dos maiores rivais da família vai com certeza criar um triplex na mente da Sofia. Isso já surtiu o efeito ao ponto dela já libertar o Pinguim logo depois e deixá-lo pronto para continuar sua escalada de poder no submundo de Gotham. Eu achei esse primeiro episódio simplesmente fantástico, eu não esperava que fosse ser tão bom, eu ainda tinha um pé atrás, mas se as coisas se mantiverem nesse nível pra mais, tem tudo pra ser um dos melhores derivados do Batman já feitos nos últimos anos. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, suas opiniões e seu apoio são muito importantes para o canal continuar e considere apoiar pelo LivePix no comentário fixado, se tornando membro, comentando com valeu. Eu agradeço pelo seu tempo e o seu apoio e eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!